Resolução que altera macro-regiões de saúde e mobiliza deputados e vereadores de MS. Seminário discute violência contra a pessoa idosa. Deputados vão a Brasília para buscar uma solução para o impasse da concessão da BR-163. Olá, o OL Notícias está no ar, com o que foi assunto na semana no Legislativo Estadual. A possibilidade de um novo reajuste nos valores dos pedágios na BR-163 trouxe representantes do setor empresarial à Casa de Leis. Reunidos na presidência da Assembleia Legislativa, o setor empresarial discutiu com a CCR e os parlamentares meios para que as obras sejam retomadas sem aumentar a carga tributária para a população. Uma das sugestões é de que a cobrança dos pedágios seja proporcional ao andamento das obras. Diante do cenário todo que nós temos, acho que seria uma forma justa e até passível de poder a aceleração do processo de duplicação. Porque você veja bem, foi licitado, os preços são cobrados e a gente paga o valor 100% do licitado. Porém, aquilo que está sendo cumprido chega a 10, 15 ou 20% daquilo que deveria ter sido duplicado. Então, nada mais justo que a gente pagar o valor proporcional. Segundo o representante de Relações Institucionais da CCR, Claudemir Mata, já foram investidos até o momento 1 bilhão e 800 milhões na rodovia. Ele explica que o contrato foi seguido pela empresa, mas imprevistos e dificuldades na economia do país comprometeram a receita, que não comporta novos investimentos nas obras. O contrato, ele prevê a possibilidade de, mediante determinadas circunstâncias, você reestudar o equilíbrio econômico financeiro do contrato. É isso que nós estamos solicitando. Em vez de construir de uma maneira compacta, tivemos que dividir em várias frentes de serviço, isso encarece, cria dificuldades de planejamento. Então, são várias situações que acabou chegando a essa situação. Além da crise gravíssima que nós estamos nela até hoje, que isso impacta diretamente o tráfego na rodovia. O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico defendeu maior dinâmica no contrato. Ele explica que é preciso discutir junto com o governo federal a possibilidade de novas alterações no contrato, como o alongamento do prazo para a conclusão das obras. Houve uma redução de veículos realmente na 163 e talvez continue tendo essa redução. Isso não é em função da redução da atividade econômica, mas sim da abertura de novos modais ferroviários, novas opções portuárias. Então, reduziu o número de veículos. E a avaliação do governo do Estado, eu acho que a Assembleia Legislativa cumpre esse importante papel da gente estar discutindo, nós temos que reavaliar. A todos nós interessa a manutenção da concessão e principalmente a manutenção das obras de duplicação para dar segurança, agilidade e competitividade ao Mato Grosso do Sul. Então, acho que esse é o ponto principal. Partindo desse ponto, nós podemos começar a fazer essa discussão de como esse contrato deve ser reavaliado. O que está previsto hoje juridicamente não dá para dar continuidade no contrato. Então, há necessidade de mudança na legislação para que a gente possa fazer essa discussão. Portaria Federal pode desconsiderar a região do Bolsão no recebimento de verbas diretas para a área da saúde. Por isso, vereadores de Três Lagoas vieram à Assembleia defender a manutenção da divisão das macro-regiões já existentes no estado. Mato Grosso do Sul possui 4 divisões para investimentos em saúde. Uma delas é a macro-região de Três Lagoas, que, bem como a de Corumbá, poderá deixar de existir. A população da região é inferior à definida pelo Executivo Federal e os vereadores do município vieram à Casa de Leis pedir apoio dos parlamentares para a manutenção das divisões já existentes. Ficamos satisfeitos com a nossa reunião, porque vai sair hoje daqui da Assembleia um documento para que Brasília, reveja esse posicionamento e continue Três Lagoas sendo uma macro-região de saúde. Hoje, as macro-regiões são compostas de 500 mil a 700 mil habitantes cada macro. Mas Campo Grande já tem 1 milhão e 400 mil habitantes. Se deixar de existir a macro-região de Três Lagoas e essa população vier para cá, se já está difícil hoje em Campo Grande, os hospitais vai piorar. E Três Lagoas, os nossos pacientes vão ter muita dificuldade. Então, a luta
de Três Lagoas e da nossa região inteira era para que a macro-região continue sendo lá, porque estamos construindo um hospital regional. Esse hospital vai atender toda a região. Segundo os deputados que participaram da reunião, as atuais regiões atendem às necessidades de cada uma delas, até em função do tamanho do estado. A ideia a longo prazo é que os investimentos do estado regionalizem a saúde, diminuindo a dependência pela capital. Vamos elaborar um documento da Assembleia assinado pelos 24 deputados estaduais, encaminhado ao governo do estado, à Secretaria Estadual de Saúde, ao Conselho de Saúde e ao Ministério da Saúde, para que mantenha do jeito que está as 4 macro-regiões do Mato Grosso do Sul e fique a de Três Lagoas. Crimes contra idosos estiveram entre as questões centrais debatidas no 3º Seminário Estadual realizado pela Assembleia Legislativa. Mato Grosso do Sul é um dos 3 estados que lideram o ranking das maiores taxas de suicídios envolvendo idosos. Este dado alarmante foi um dos pontos altos do 3º Seminário Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa. O tema expôs a situação de desamparo enfrentado pelos mais velhos que precisam lidar com a solidão e, consequentemente, com a depressão. O lugar que o idoso ocupa hoje, ou a falta de lugar que ele ocupa no nosso campo social, é deslocado, sem trabalho, aposentado, e a falta que isso faz para ele. O envelhecimento em si, esses são um dos fatores que promovem, aí, que concorrem para a promoção essa tétrica matemática nossa, esse índice matemático do altíssimo índice de suicídio com pessoas idosas, né? O evento, realizado na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, em Mato Grosso do Sul, foi presidido pelo deputado Renato Câmara, do MDB. Ele ressaltou a necessidade de conscientização sobre a realidade de violência em que muitos idosos estão inseridos. Nós, através da Frente Parlamentar em Defesa do Direito das Pessoas Idosas, temos provocado essa discussão e temos conseguido dar avanços gigantes, através do diálogo, do enfrentamento e do debate. O crescimento da violência, segundo este especialista, é reflexo da imagem distorcida da sociedade, que vê a velhice como algo descartável. Quem que é o principal violador do direito da pessoa idosa? Normalmente é o próprio familiar, um filho, um enteado, uma filha, enfim. As pessoas, nessa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade de exacerbação do novo, do belo e do jovem, o velho é tido como descartável. Se ele é tido como descartável, perde-se o respeito necessário para um ser humano. Então, esta é a base da violência, é o preconceito contra a pessoa idosa. Entre os crimes cometidos contra a pessoa idosa, os mais comuns são abusos físico, psicológico, sexual e financeiro, além de maus tratos, abandono e negligência. Este delegado ressalta ainda o crescimento de crimes de estelionatos. Os crimes que acometem o idoso, a gente tem desde essa exclusão digital, nós estamos numa era de informática e às vezes uma questão cultural, histórica, fica difícil o idoso se incluir nela e acaba sendo por isso vitimizado uma série de crimes de estelionato que são favorecidos, que favorecem isso. Às vezes a condição física, a condição mental, com o passar do tempo, esse idoso acaba sendo excluído dentro da família também. E essa exclusão familiar, você tem os crimes de abandono, maus tratos contra o idoso e tudo isso que nós temos que trabalhar preventivamente, esclarecendo a população da importância de se cuidar dos seus idosos, né? Aos 82 anos, Heraldo analisa os atos de violência como resultados de padrões culturais que degradam o envelhecimento humano e que cada um de nós somos responsáveis por construir uma nova realidade. A grande maioria da violência contra a pessoa idosa vai da educação, porque ela nasce dentro de casa, filho, neto, principalmente a questão monetária, porque o velho tem sua pensão e às vezes você cria mal um filho, esse filho necessita de uma coisa e vai atrás desse velho, e se ele não dá, ele apanha. Ele sofre violência. Então a violência começa dentro de casa. Tem que haver uma educação de maneira que esse idoso
esteja protegido pela sua própria família e não agredido pela sua própria família. Começou a funcionar nessa semana o painel eletrônico que registra a presença dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa. O sistema de biometria serve também para a votação dos projetos, assim como ocorre no Congresso Nacional. Ao custo de R$ 275 mil, o menor obtido por meio de licitação, o painel é mais uma forma que a população tem para acompanhar e fiscalizar o trabalho dos parlamentares sul-mato-grossenses. Vamos buscar, dentro da licitação aberta, à luz do dia, a melhor empresa e o custo mais acessível para que a gente pudesse instalar. E eu acho que é um avanço para a Assembleia Legislativa, porque você efetivamente confere a presença dos parlamentares na chegada, na votação, para que ele possa efetivamente prestar serviço, prestar o dever dele com o cidadão que o elegeu. Para que todos tenham acesso mais firme, mais forte, as informações sejam mais claras, né, as votações, as informações todas aqui, e nós ficamos felizes com essa instalação aqui, porque isso é dar mais transparência, é dar mais resposta à sociedade de Mato Grosso do Sul. O painel indica os votos, quais deputados compareceram no início da sessão e no momento das votações, e o total de votos colhidos. Cada deputado vota por meio de um terminal eletrônico que exige leitura da impressão digital antes e após o voto. A população, ela, quando elege o seu parlamentar, deve também acompanhar o trabalho dele, sabendo quais são as suas posições nas votações das matérias, também fiscalizando, né, a atuação dos parlamentares, se eles estão presentes na sessão, se eles estão atuando, apresentando as proposições. Então, este painel vai facilitar essa fiscalização que é legítima, justa, democrática por parte da sociedade. Na semana que passou, começaram a tramitar na Casa 7 projetos de lei. Entre eles, o que pretende mudar a data de início da licença maternidade. Apresentado pela deputada Mara Caseiro, do PSDB, o projeto que altera o início da vigência da licença maternidade quer dar um fôlego às famílias que tiveram complicações pós-parto. Com isso, essa licença só tem início após tanto mãe como bebê estiverem em casa. Nós temos crianças que nascem muitas vezes prematuras e que às vezes têm que ficar por muito tempo ainda no hospital até atingir, né, um grau de condições para poder ter a sua alta. Então, exatamente para isso é que a gente está entrando com esse parágrafo nessa lei, que já é uma lei estadual, para que a mãe também possa ter mais tempo com seu filho, né, principalmente as crianças que apresentam algum problema, ela precisa de uma atenção maior e por um tempo mais prolongado. Banheiro família pode se tornar obrigatório em locais públicos e privados, com circulação superior a 300 pessoas por dia. O projeto de lei é de autoria do deputado Maurício Picarelli e, de acordo com a proposta, o local será destinado ao uso exclusivo de crianças com até 12 anos, acompanhadas de pais ou responsáveis. O banheiro família ele pode ser frequentado, segundo a lei, para homens e mulheres, famílias, pais, comprovadamente. Então, nós temos que nos preocupar com uma situação que pode constranger a família homoafetiva, que já é uma lei nacional e que nós temos que respeitar. Criamos essa lei justamente para que ela possa facilitar o acesso das pessoas com os seus filhos para ter o maior conforto dentro dos estabelecimentos. O deputado Enelvo Fellini, do PSDB, usou a tribuna para falar sobre as consequências da greve dos caminhoneiros, que ainda prejudica vários setores do estado. A preocupação do parlamentar refere-se a impactos que ainda perduram na cadeia produtiva de Mato Grosso do Sul. Ele citou como exemplo a produção de frangos no estado, que deixou de receber por alguns dias ração enriquecida para crescimento dos animais. O animal que recebeu aquela má ração na época, ele começa a ter consequência no desenvolvimento. Ele não adquiriu o peso adequado e fica com a saúde muito frágil. E hoje esse frango já está em fase de ser abatido, passando de 40 dias a muito abaixo do peso e com mortalidades muito elevada pela debilitação do animal. Ele ficou suscetível a morrer com muita facilidade pela desnutrição que ele recebeu. Então está dando prejuízo muito grande ao próprio estado,
às empresas integradoras, ao produtor rural e, consequentemente, aos trabalhadores que cuidam desses lotes de frango. Por quê? Porque eles ganham um percentual da renda do que produz o frango. Na ordem do dia foi aprovado o projeto que garante bonificação aos produtores que preservam o meio ambiente. De autoria do deputado Paulo Corrêa, a proposta prevê a criação do Programa Estadual de Pagamento de Serviços Ambientais. Produtores que preservarem o meio ambiente podem ser recompensados pelo trabalho. Quem preservar o meio ambiente merece um prêmio do Estado. E aí o Estado não é o Estado de Mato Grosso do Sul, é o Estado do Brasil que eu estou falando. Brasil, o Mato Grosso do Sul e a prefeitura onde tiver inserido essa propriedade. E eu acho que tem a ver com o imposto a pagar. Acho que tem que ter um desconto e mostrar que a pessoa é ambientalmente responsável. Então, se ele é ambientalmente responsável, ele está cuidando da água, que não é só para ele, é para todos nós. A Assembleia Legislativa realizou sessão solene em homenagem ao Dia Estadual da Cultura. Personalidades e entidades que contribuíram para a valorização da cultura receberam a medalha Maria da Glória Sarrosa. 26 artistas foram homenageados e se emocionaram ao lembrar da história e da contribuição de Maria da Glória Sarrosa para a cultura sul-mato-grossense. A compositora e escritora Lenilde Ramos abriu a solenidade cantando o hino de Mato Grosso do Sul, acompanhada pelo som da harpa, tocada por Fábio Caida. Para Lenilde, um momento de gratidão a tudo que Glorinha, como preferia ser chamada, representou para ela. Eu tive uma convivência assim muito rica com a Glorinha, tanto profissional, aprendi com ela a produzir eventos, né? Aprendi com ela a dar valor para o trabalho da cultura, né? Como ato artístico, cultural e como mercado de trabalho também. A Glorinha me apresentou assim todo o universo do Manuel de Barros. Depois eu fiz amizade com o Manuel de Barros por conta da Glorinha Sarrosa. Então uma pessoa assim que me colocou no universo artístico e cultural. Precursora da cultura no estado, Glorinha ficou famosa pela sensibilidade que tinha em reconhecer futuros artistas e incentivar a educação. Uma pessoa que escreveu a base da história cultural desse estado. A Glorinha, ela está impregnada em tudo aquilo que é relacionado à arte, à cultura e à memória de Mato Grosso do Sul. O superintendente estadual de cultura falou sobre os avanços do setor no estado. Nós tivemos, no final do ano passado, né, inclusive aqui na Assembleia, com a colaboração de todos os deputados que entenderam todo esse processo, a aprovação da lei do Sistema Estadual de Cultura, né, e também do Plano Estadual de Cultura. Isso era uma luta antiga já da comunidade artística e da sociedade em geral, e a gente conseguiu, com a ajuda da Assembleia, aprovar isso, né, o governador sancionou. Então acho que a partir de agora a gente começa a ter realmente uma constituição da cultura no estado, dentro do Sistema Estadual de Cultura e também do plano. O plano ele traça metas para a cultura nos próximos 10 anos, né? Então ele delineia as políticas públicas que o estado tem que perseguir para conseguir cada vez mais fomentar os artistas locais, cada vez mais promover esse crescimento da cultura aqui no nosso estado. Durante a solenidade foi exibido um documentário produzido pela TV Assembleia. A história de Glorinha retratada por ex-alunos, artistas e muitos amigos. A homenagem foi proposição da deputada Antonieta Amorim, que também é autora da lei que instituiu 21 de junho como Dia Estadual da Cultura. Homenagem a uma pessoa extremamente especial para todos os sul-mato-grossenses. Alguém que realmente semeou cultura no Mato Grosso do Sul, que é a nossa querida Maria da Glória Sarrosa, professora Glorinha. Não que ela precisasse de uma medalha para entrar na história, mas essa medalha referenda a todos aqueles que trabalham na cultura, que produzem cultura, que fazem cultura, que transformam a nossa sociedade. O AL Notícias, com o resumo da semana, fica por aqui. Mais informações sobre o Legislativo Estadual você pode conferir no site al.ms.gov.br, no aplicativo ou pelas redes sociais. Até a próxima edição!